Quem me pariu foi o ventre de um navio. Quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão, vou baixar no seu terreiro. Epa, raio, machado, trovão, epa, justiça de guerreiro. Essembaê, Essembaá, é o céu que cobriu nas noites de frio minha solidão. Essembaê, Essembaá, é oceano sem fim, sem amor, sem irmão. Caô, quero ser seu tambor. Essembaê, Essembaá, eu faço a lua brilhar, o esplendor e clarão. Luar de Luanda em meu coração. Umbigo da cor, abrigo da dor, primeiro umbigada, macemba iaiá, iaiá macemba, é o samba que dá. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler para ensinar minhas camaradas. Vitória, é um prazer imenso receber você aqui no nosso podcast, né? Sendo assim, eu queria que você contasse um pouco para a gente, para os nossos ouvintes e para a gente também que não lhe conhece ainda, um pouco sobre seu nome, sobre sua formação e tudo mais, aquilo que você achar que foi importante para as pessoas aí de casa saberem quem é você. Então, fique à vontade para falar de você mesma. Ale, o prazer é meu de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Victória da Paixão, eu sou formada em História, fui PIBID, né, em 2017, eu comecei em 2018, residência pedagógica em 2018 2019, fiz pesquisa também no grupo de pesquisa chamado Milonga, com terreiros, né, de candomblé, e aí, durante esse processo meu na graduação, eu desenvolvi um método de ensino chamado APAOK, e mais ou menos é isso, né, estou ainda trilhando aí algumas coisas para fazer, e nesse período, meu trabalho é muito mais voltado para ensino, história de mulheres negras, eu sou mais nessa pegada. História do tempo presente, né? Que é ensino de história, história pública. O que é o Apaucá? Apaucá é uma ideia, é uma ação, é um incômodo, na verdade, assim. Apaucá é um método de ensino que eu fui desenvolvendo com a ajuda de, acho que, todas as mulheres negras possíveis que passaram antes na sala de aula e todas as outras pessoas que também produziram sobre a história de mulheres negras. E é um método de ensino que eu faço para a aplicação da Lei 10.639/03, que é a lei que fala sobre a gente trazer a história africana, a história afro-brasileira para as aulas. Então, uma forma de aplicar essa lei é esse método que fala sobre mulheres negras na história. Eu pego a história dessas mulheres negras e vou trazendo para que elas encaixem nos conteúdos que a gente trabalha nos livros didáticos, que estão no dia a dia do ensino. Aí eu pensei mais voltado para o segundo e para o terceiro ano do ensino médio, foram as turmas que eu trabalhei durante o PIBID e residência pedagógica, só que eu também faço esse trabalho fora da sala de aula, né? Todo local que der para eu falar sobre essas histórias, que é a história do nosso país, que é a história, na verdade, do mundo, a conta da diáspora. Então, se for para falar de qualquer lugar, dá pra gente falar sobre a história de mulheres negras. É bem possível, é bem prático fazer isso. E aí, quando a gente vai debater qualquer coisa que chama, eu vou falando e contando essas histórias. Então, a Paucar é essa vontade de falar dessa ancestralidade feminina que surgiu do incômodo de não ter pessoas negras de forma positiva nos livros didáticos. E daí expandiu para outros locais. Bom, Vicky, o nome do projeto, Paucar, ele é muito bonito da gente ouvir. E aí, a gente queria que você falasse um pouco sobre o significado da palavra, de onde você tirou ela e por que você escolheu ela justamente para dar nome a esse método de ensino. Apaucar significa em cada pé. E para falar uma história assim linda, né? Eu já estava na pandemia e quando eu estava passando pela orientadora, ela disse que quando me ouviu falando sobre o projeto, falando sobre minha experiência em sala de aula e tudo mais, que ela imaginou a Paucar como uma árvore. E aí daí eu saí procurando o nome de uma árvore. Como eu falei, eu trabalho no grupo de pesquisa chamado Milonga, que significa mistura, com terreiros e tudo mais. Daí eu fui consultar as pessoas de terreiro e me falaram da história da jaqueira. Comecei com a história da jaqueira. E daí eu fui pesquisando, eu liguei para algumas outras pessoas que eu conhecia e descobri as Iamis, que é a ancestralidade feminina, voltada para essa religião africana, religiões africanas.
E as Yamis são essa ancestralidade feminina, e entre elas existe a Pauká. E aí existem várias formas de contar essa história. Se a gente for pesquisar a feiticeira Pauká na internet, você acha várias formas de história, mas uma delas é que ela vivia numa árvore com as suas irmãs, com 3 irmãs, e que elas fizeram uma promessa de que não iriam ter filhos. Mas a Pauká, no caso, tinha um outro nome, que é a Mibamba, né? Ela acaba se apaixonando pelo orixá Okô, tem um filho chamado Odé Erenilê, ou então, como a gente conhece, né, por Oxóssi, e é expulsa dessa árvore com suas outras 2 irmãs e vai morar em uma outra árvore sozinha. Uma outra versão dessa história, porque chegam várias versões aqui, é de que estava tendo uma festa, uma grande festa, e que não chamaram as Yamis, que são esse poder feminino, né, essas ancestrais femininas. E elas mandaram um grande pássaro para afugentar nessa festa. E várias pessoas, vários guerreiros, né, vários arqueiros, na verdade, tentaram matar esse pássaro e não conseguiram. Então, chamaram Oxóssi, que é conhecido como... Tem outros nomes para ele também, que é conhecido como caçador de uma flecha só, para poder abater esse pássaro. E aí, a mãe dele, que é a Pauká, faz uma reza para essas Yamis e pede permissão para que ele possa matar esse grande pássaro. Elas permitem, que ele tinha essa força das Yamis dentro dele, né, por ser filho de uma delas, que é a Pauká, e ele consegue matar esse pássaro, virando o rei de Queto. Sim, é uma das histórias. E aí, porque a Pauká, como eu disse, significa em cada pé. E aí é uma árvore que não chegou aqui no Brasil por bom tempo, mas que a história da Pauká chega, né? Pela voz dessas mulheres ancestrais, contando sobre essa ancestralidade feminina, contando sobre a mãe, sobre a Pauká. E por meio dela, dá para rezar para todas essas ancestralidades femininas, pedir permissão para essas ancestrais femininas. Então a árvore, ela é um caminho para se pedir permissão, pedir ajuda, para agradecer. E a árvore é a Pauká, que aqui no Brasil, por não ter a árvore em si, como tinha no continente africano, ficou como a jaqueira, que é uma árvore grande, que é lá que é rezado a Pauká. A jaqueira é sagrada para a cultura afro-brasileira. Dessa jaqueira se dá o nome, que é o nome da árvore, que é o nome também do que, procurando na internet, se chama de feiticeira, mas que é da essa ancestral, que significa em cada pé. E por conta disso, por conta de eu ler essa história, assim, e de ouvir falar das Yami por telefone, contato, eu falei, isso daqui não teria como se encaixar melhor nessa ideia de que é contar a história das ancestrais, de fazer uma homenagem para elas em cada pé que a gente tiver, em cada pé que a gente puder, por meio da Pauká. Eu acho que não tem uma árvore melhor. E eu falo que é a árvore que é onde a gente pode realmente se conectar com esse sagrado. E além de uma das Yamis, né, para falar de todas, e falar sempre sobre ancestralidade feminina. Então a Pauká é isso. Uma em cada pé a gente vai ali homenagear essas mulheres para falar da nossa história por meio delas. Muito incrível, Vicky, muito incrível. Tem uma frase do Januário Garcia: existe uma história do povo negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem um povo negro. Como seu método é importante para a gente usar em sala de aula, eu fico pensando, né, que tudo que a gente constrói em relação à população afro-brasileira tem um passado, tem uma ancestralidade, né? Essa ancestralidade nem sempre começa no Brasil. Isso é muito importante, esse resgate, essa homenagem que você faz, é belíssimo. Obrigada. Eu penso mesmo que veio de lá, do continente africano, e que passou por... Eu penso em várias traduções para vários nomes, né, dos nossos ancestrais, que passa para vários locais. As árvores conectam a gente. Inclusive, a jaqueira, ela não é nem brasileira, nem africana, ela é asiática. É literalmente uma apropriação política dos nossos ancestrais para manter a história deles viva, manter a nossa história viva, e aí elas conseguem, por meio de uma árvore que simboliza isso. Eu acho que a árvore também é essa questão desse poder, né? A raiz dessas histórias, o vento que leva as folhas para a gente contar essas histórias para ir passando, sabe? Os frutos que a gente pode colher. Nada melhor do que uma árvore para simbolizar, né, a nossa história e como conseguiram manter ela, apesar de tudo, toda tentativa de apagamento. Eu fiquei pensando, se você sabe por que a jaqueira? Sim, ela é uma árvore grande e tal, imponente,
Mas se para além disso existe alguma outra relação dessas religiões, né, dessas pessoas com essa árvore, que eu fiquei pensando muito na questão do fruto ser um fruto que ele alimentava. Eu não sei se isso é verdade, mas no Rio de Janeiro, uma boa parte do reflorestamento da Floresta da Tijuca foi feita por escravizados e escravizadas, né, a mando do imperador. As árvores que eram plantadas foram escolhidas a critério desses escravizados, e muitas das árvores que eles plantaram foram jaqueiras, porque eles conseguiam colher os frutos e se alimentar daqueles frutos. Então eu fiquei pensando se tem alguma relação, se você sabe alguma coisa sobre isso. Na verdade, quando eu procurei sobre ela, eu não vi nada necessariamente sobre isso. A questão mesmo foi, enfim, eu acho que a jaqueira chega aqui em 1800, né? Se eu não estiver errada, por aí. Mas foi a questão dela ser grande mesmo. E lembrar o mogno africano, que é a árvore da paucá. O mogno africano é uma árvore bem grande, que tem um lugar para você poder se proteger embaixo, assim. Eu, de fato, eu não li nada que levasse a um outro pensamento que não fosse o tamanho da árvore, a imponência da árvore. E a jaqueira acabou sendo essa árvore aqui no Brasil. Porque essas informações sobre o mogno africano, ela tem no Rio. Tipo assim, ela chegou no Rio muito tarde. Mas eu não sei se ela tem ainda aqui em Salvador, se tem uma ou outra. E é exatamente isso, gente. É, tipo, se tem uma ou duas, mas que ela tem no Rio, eu sei. Que ela chega no Rio, mas eu não sei quantas tem. E elas são raras aqui. Não tem muito. Entendi. Não, essa pergunta, amigo, tá fora do script, né? Mas é mais uma curiosidade minha, não necessariamente a gente vai colocar, aí pode ficar tranquilo. Não, mas eu tô aqui pensando porque, tipo assim, na hora eu fiquei muito mais apegada à história da feiticeira e como isso, porque a Paucá e outras Yamis nem sempre se falam nas histórias dela. É um poder ancestral, é temido, é um poder forte e que as pessoas não falam muito. Também não sei explicar, porque existem muitas coisas nas religiões que são o sagrado secreto, que não se fala. Então, assim, eu tive tanto cuidado de poder saber o que falar, eu acho que minha preocupação foi essa, por isso eu não fiquei tão apegada à questão da história da árvore, mas como é que eu poderia contar a história da Paucá sem passar do limite do secreto, sabendo que essa história poderia ser contada de diversas outras formas, porque tem outras histórias que é a mãe de Oxóssi e Iemanjá, se eu não estiver enganada, assim, que eu me lembro, tem uma dessas histórias que é assim, mas e aí eu fui atrás mais disso, de eu posso falar, posso dar esse nome, tanto é que o nome está muito mais voltado para a árvore do que qualquer outra coisa, que é a feiticeira em si, sempre pode ser chamada de feiticeira, mas é assim que ela é vista na internet, do que eu pensar no magno africano aqui no Brasil. E tem uma dissertação sobre as Yamis, só sobre elas. Ah, que interessante. Só de comentar que talvez o fato, né, dessas narrativas elas serem distintas, porque essas narrativas, os oriques, né, as histórias orais, elas são mesmo distintas, né? O mais interessante talvez os significados do que a variação. Aprendi demais aí com você falando. E aí já vem uma pergunta que eu acho que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes em casa já devem estar querendo saber. Afinal de contas, o que é o seu projeto, né? O que você faz nesse método que você criou? Você já deu uma pista que é um método de ensino de história das mulheres negras. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre como você faz esse método, como é que mexe com ele, e o que foi que você, sei lá, eu sinto falta disso. Por que foi que você ficou incomodada com o quê que fez você bolar esse negócio aí, óbvio, bebendo com suas mais velhas, mas, de certa forma, que tem uma dimensão de originalidade, porque, ora, foi você que mexeu aí, foi você que criou. Então, que comentasse isso pra gente. Primeiro, parte um incômodo como aluna, de uma pessoa que saiu do ensino médio e entrou na graduação e não sabia nada sobre ancestralidade, assim, nada mesmo. E eu tive contato com a mais velha um mês antes de entrar na UFBA, um pouco mais de um mês antes de entrar na UFBA. Eu já sabia que tinha passado, enfim. Eu não sei se vocês lembram da greve de 2015, que a gente, que é de 2016, entrou no meio do ano. Antes disso, eu fui para um local que eu podia ouvir Vilma Reis, e ela colocou diversos livros em cima da mesa, falando sobre várias histórias negras, vários textos de autores negros também, que eu acho que isso também é importante para se falar. Não é só a nossa história, mas os nossos autores negros. E eu me toquei que eu não sabia nada. E depois de um tempo eu entrei na UFBA, enfim, aconteceram coisas pessoais que me afastaram dessas leituras. Eu entrei na UFBA, comecei a dar aula no meu segundo semestre,
semestre, eu comecei a dar aula muito cedo. E aí eu estava numa turma de colégio público, em Itapuã, de maioria negra, tinha um livro didático que não estava falando sobre a gente de uma forma positiva. E aí começa a questão do incômodo, que a gente a nossa história só estava ali focada na escravidão, só estava focada ali no sofrimento, as imagens são voltadas para isso. E aí eu comecei a me incomodar, porque eu era uma professora negra, com estudantes negros, falando só sobre Europa ou portugueses no Brasil. Eu não sabia o que contar para eles. O que eu ia contar, sabe? Partir da minha ignorância mesmo. E não é a ignorância do porquê que as pessoas negras não estão produzindo algo, porque a gente está produzindo algo, mas que essa produção muitas vezes é barrada para chegar nesses livros, ou então até mesmo para chegar na gente. Tem vezes que a gente não sabe o que um outro colega está produzindo, e é interessante. Então eu comecei a pesquisar. O primeiro projeto que eu tive na cabeça foi de autoras negras, né? Levar pequenos textos para os alunos lerem. E depois de um ano, assim, tentando bolar uma ideia, eu consegui criar uma revisão para os meus alunos do segundo ano, só com a história de mulheres negras. Antes de falar do método Apaucar, vou falar da história dela, né? Como começou. Eu cheguei na sala e aí eu vi que o assunto era um assunto que super encaixava, que era simples até para falar da população negra, que é o período do Brasil que ainda é da escravidão, mas não falar de questão de sofrimento, mas sim falar de resistência. Então, antes de falar de Brasil, eu falei de Nzinga, em Angola. Eu falei sobre a resistência dela, né? Sobre como era uma rainha importante, das conexões que ela fez, tanto de conversar com a Península Ibérica para não atacar o seu povo em Dongo, quanto para, em algum momento, fazer aliança com os holandeses para poder conseguir se fortalecer contra eles. Entre outras alianças que ela fez com Jagas, enfim, ela se virou, assim, é uma mulher que, como assim, não está nesse livro didático, no livro específico daquele ano, que era esses livros de 2017, né, porque a gente passa 3 anos com os livros didáticos. Os professores da escola pública escolhem um livro e passam 3 anos com aquela coleção. E aquela coleção ia acabar ali em 2017, 2018, 2019, 2020 ia começar outra. É isso. E aí não tinha a história de Nzinga. Aí depois eu fui para Teresa de Benguela, que tem o Dia Nacional da Mulher Negra aqui e ninguém fala sobre ela também. Fui para Dandara e vim para Maria Filipa, que está na Bahia, e não ia falar de Maria Filipa como assim. Então eu fiz uma revisão com esses assuntos e os alunos adoraram. Eu fui falar de cada um dos conteúdos que ia cair na prova, foi a revisão da primeira unidade, ainda deu um spoiler da segunda unidade, foi literalmente assim, porque a independência do Brasil não estava na primeira unidade ainda, mas eu falei sobre a independência da Bahia, a independência do Brasil, para poder falar de Maria Filipa, né, dar um gostinho, e eles adoraram. E a minha turma ficou cheia, porque era um dia de revisão, então meu supervisor me deixou na sala da revisão e cada segundo ano entrava quando queria. Tipo assim, entrava, saía, mas os meninos começaram a entrar, ia ficar, tipo assim, sabe? Ia gostar. E eu levei com música, levei um trecho do trecho de Nzinga. Enfim, foi algo que animou a turma. Então, depois disso, eu sentei para poder começar a esquematizar a Paucar, né? Porque o que estava me incomodando era a falta de interesse deles de assistirem às aulas, o livro didático, que não estava ajudando muito, me incomodava minha ignorância, eu acho que de não saber algumas coisas, que não tinha uma aplicação mesmo da lei 10.639, sabe? Tipo assim, tem uma lei, a gente não sabe como aplicar. Então, daí eu comecei a olhar esses livros didáticos, e aí o método passa por isso, né? A olhar os livros, a ver quais são essas lacunas que tem dentro dele, de falta mesmo, e partir para a pesquisa. E a pesquisa, quando eu falo, é uma parte mais complicada, porque, como eu disse, a gente tem vezes que não tem acesso aos conteúdos que nossos colegas estão fazendo, às outras produções que falam sobre a população negra, nem sempre é muito bem divulgado, mas existem trocentos sites, várias dissertações sobre a população negra, que a gente poderia usar e trabalhar. Então, o meu método, quando eu falo da Paucar, eu passo por esse momento, eu não vou te chamar de curadoria, porque não foi isso, mas eu fiz uma busca sobre esses sites e listei no meu texto, nos textos que eu sempre vou falar da Paucar, eu sempre vou listar locais que podem facilitar qualquer professor, qualquer pessoa que queira falar sobre mulheres negras ou ler sobre elas, a achar. Locais que eles possam achar essas histórias e que facilite a vida deles. Porque para os professores, tem vezes que são 40 horas a aula e não dá tempo de ficar fazendo pesquisa. Então, ter um lugar que você saiba onde procurar ajuda. E aí, depois, o método é a gente conseguir encaixar a história dessas mulheres com os conteúdos que a gente está dando. Eu posso dar outro exemplo? Posso? Como eu disse, né?
Eu acredito muito que hoje a Paucar eu sistematizei, mas ele é feito por diversas mulheres negras, diversas pessoas negras no geral, assim, que ajudaram a chegar a isso aqui. Um dia eu estava no Fórum Social Mundial, que aconteceu aqui em Salvador, e aí eu entrei numa sala que era debatendo sobre a lei da PEC das empregadas domésticas. E aí eu tava lá, de boa, sabe, sentadinha, linda. E aí elas começaram a falar de Laudelina Mello, que criou a Associação das Empregadas Domésticas, dos Empregados Domésticos. Eu não fazia ideia quem era. Eu aprendi ali, ouvindo. Maria Felipe, eu acho que foi meu pai que me contou essa história. Lizinha, eu ouvi uma música. Eu precisei ela de uma música de Com Sapiência. É assim que foi acontecendo. Não foi algo que veio porque eu tava em locais e ouvindo, né? Locais aquilombados, de aquilombamento, assim por dizer. E aí eu depois fui pesquisar e tem acho que é uma tese de doutorado, se eu não estiver errado, é sobre Laudelina Mello, que a pesquisadora ainda teve a sorte de pegar quando Laudelina Mello ainda estava viva, entrevistar ela. E a gente não sabe, gente, pelo amor de Deus, sabe? A gente não sabe disso. E é importante, e aí você fica perguntando, tá, como é que essa mulher que criou a Associação das Empregadas Domésticas encaixa no livro didático Vitória? No terceiro ano, bem no começo, na Era Vargas. A associação é fechada por vagas na época do Estado Novo. Você quer falar sobre o fechamento de associações? Você quer debater sobre a criação da CLT? Fala dela, entendeu? Porque foi um movimento de direitos lutado por pessoas. Assim, nada é dado, tudo é lutado. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Olha, ninguém deu nada para ninguém. Tudo foi conquistado com muita luta. A questão é quem foi que assinou. E aí tem vezes que quem assinou que aparece na história. Mas quem lutou para conquistar é que faz parte daquele movimento. Então, ela fez parte da Frente Negra Brasileira, ela fez parte do Partido Comunista Brasileiro. Os dois foram fechados pelo Estado Novo, a associação dela também. Ela luta pela alfabetização das pessoas porque ela disse que não teria como a gente entender quais eram os nossos direitos como trabalhadores se a gente não sabia ler sobre eles. Ela não tá no livro didático. Sabe, pra mim é loucura. E aí eu fico nervosa. Eu acho que é parte do nervosismo mesmo, do estresse da professor, de estar na sala de aula e falar assim, não, tem gente que deveria estar aqui que era para a gente estar debatendo com os alunos. São filhos de trabalhadores, são próprios trabalhadores. Terceiro ano, vespertino e matutino, são trabalhadores. E eles não sabem como é que conseguiram certos direitos. E na época eu estava no auge de quando a gente estava perdendo esses direitos, sabe? Como trabalhadores. Então eu consegui levar a Laudelina Mello para o terceiro ano do ensino médio. Então, o trabalho é realmente pesquisar, olhar o livro didático, fazer uma crítica dele, ver o que é ali que você percebe que uma fala que está mais eurocêntrica, sabe? Falando só sobre branquitude, trazendo só como positivo como ser branco, como embranquecer a nossa sociedade, no geral mesmo. E ver como é que a gente pode trazer imagens positivas da população negra, da nossa história. Eu também só trabalho fotos e fotografias que a gente não está em situação de dor, né? Eu penso nisso também, né? E aí depois fazer essa pesquisa nesses locais, e aí eu faço uma lista, tem uma lista assim, depois eu posso até falar dessa lista, desses locais, e aí levo para a sala de aula, ligando com o conteúdo, e peço também para que os alunos tenham a ação deles, de fazerem a pesquisa deles, tanto nos bairros, porque tem várias histórias de bairro que são importantes. Toda história de bairro é importante, a construção desse bairro é onde o aluno se encontra, para saber também um pouco sobre seus ancestrais, e quando eu falo assim, do avô, da avó, da mãe, da tia. Às vezes eu faço outros tipos de pesquisa, que eu entrego para eles os links do site, eles olham, ou então eu imprimi vários textos e dei para cada aluno para ler sobre mulheres negras, né? Cada um leu sobre uma mulher negra diferente e trouxe para a sala de aula o que eles sentiram ao ler sobre essa história dessas mulheres, sobre a produção delas. Sei lá, em vez de falar da abolição por meio da Princesa Isabel, falar de Maria Firmina, trazer um texto de Maria Firmina ou a história dela para a sala de aula. E é assim que eu vou trabalhando com meus alunos. E é isso que é mais ou menos a paucar, que é trazer essas histórias conectadas com o conteúdo que a gente está dando. Sei lá, quando eu estava falando sobre Guerra Fria, eu trouxe Estrelas Além do Tempo, que são as mulheres que faziam parte da NASA e tudo mais, então levei o filme, enfim. Tem como fazer algumas coisas que é bem mais simples. No seu texto, você menciona as ausências de um saber a respeito de mulheres negras na história da Bahia e, portanto, também na história do Brasil. Quais seriam as razões do silenciamento, sendo que a maior parte dessa população é negra e feminina? A gente
bota isso, né, na conta, acho, dessas opressões que a gente tanto debate, né, sobre gênero, sobre raça, sobre classe, que tá uma coisa conectada à outra aqui no nosso país, não tem como estar desconectado. Numa tentativa, né, de não falar sobre a história da população negra, então de embranquecendo. As pessoas que têm dúvidas sobre isso, tem um quadro que é bem simbólico sobre o que acontece com a nossa história, que é a redenção de Cã. Acho que não tem quadro mais simbólico sobre a história do nosso país, sobre a população do nosso país, que é a tentativa exatamente da redenção de Cã de embranquecer a população negra, sumindo com ela aos poucos, por meio tanto de assassinato, genocídio, quanto por meio de mistura e silenciamento da história, da cultura. Então, a gente passa por um processo no nosso país, marginalização e de criminalização da nossa história, da nossa cultura. Então, a gente tem um processo de criminalização das religiões de matrizes africanas, da nossa música, da capoeira, enfim, de tudo que está relacionado a ser negro. E aí eu acho que a primeira questão, né? Não, eu não estou hierarquizando aqui questões, tá? Mas, assim, uma das primeiras coisas que a gente pode debater seria isso, como não se fala do negro em geral. Segunda questão que a gente pode debater, como eu disse, não estou hierarquizando, mas trazer isso é como a gente não vê a mulher também no geral na universidade. Apesar de, quando eu trouxe uns exemplos nesse meu texto sobre a Bahia, quando falamos sobre a Bahia, falaram das mulheres brancas que lutaram na Bahia pela independência, mas não falavam de Maria Filipa, que representa as mulheres negras de Itaparica, as mulheres negras no geral, mas que fala sobre a ilha de Itaparica, né? E a importância de fevereiro, enfim. Mas a questão é como não se vê essas mulheres no geral, como o debate sobre o feminino também é algo polêmico, então não está no livro didático. E a questão de classe é por a gente compor realmente a massa de trabalhadoras e trabalhadores, assim, não tem como dizer que não é a gente que faz parte desse grupo, que é a maioria desse grupo, e não vai se contar uma história de luta de classe no livro didático. Se vai contar, ela vai embranquecer essa história. Não vai contar desse ponto de vista da questão de raça nem de gênero. Então, mesmo assim, fica nesse lugar que é não negro, é branco. Eu não vou nem falar não negro, porque a população indígena também some, de forma no geral. A população indígena, ela é apagada, assim, nos livros inteiros. Em todos esses livros que eu fiz análise, né? Eu fiz análise de 2 coleções, que foram as que ficavam 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. A coleção mudou agora. Tem uma nova agora em 2021. Então é um pouco antes. Mas é porque 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Entrou uma nova coleção agora no estado. E nesses livros não tem nem população indígena e nem a população negra. Então há esse embranquecimento da nossa história. Então por isso, tanto na história da Bahia quanto na história no Brasil, até mesmo quando a gente pega os livros que estão pensando no mundo no geral, se tem um apagamento da população racializada. Eu acho importante quando você traz esse seu trabalho, né? E a gente também convida você para o Parabólica, para essa primeira temporada sobre interseccionalidade, porque nós queremos justamente trazer a teoria em diversos trabalhos, né? Serão 6 episódios nessa primeira temporada, e demonstrar como, sim, é possível fazer análises completas, né, análises que em nada deixam a desejar, sobre o prisma da interseccionalidade, levando em consideração as categorias de raça, gênero, classe e outras que alguns trabalhos precisam relacionar. Então, marcando mais uma vez a importância desse conceito que foi pensado, né, gerado, tem uma vertente muito grande dentro do pensamento feminista negro. Então é importante demais quando você traz isso. Essas histórias, falar em interseccionalidade é importante, assim, dentro da sala. Acho que a gente está sempre lendo ou debatendo nas salas, como a gente percebe que se cria um carinho e um desejo pelo opressor, vou dizer assim. Não botando esse lugar de opressor e oprimido como estagnado. Eu acho que esse lugar não está estagnado, é um lugar que cada um vai estar em determinado momento, em determinada situação, mas que a gente está sempre se voltando para esse desejo, tanto na televisão e tudo mais, de não ser a pessoa que é negra, não ser um determinado tipo de feminilidade, não estar em determinada classe. A gente percebe como se força muito essa ideia liberal
geral de meritocracia, de que você vai conseguir, se não conseguir foi porque você não tentou o suficiente. Então, quando a gente debate esses assuntos com os alunos, com os nossos estudantes, é bom que eles entendam que algumas coisas acontecem não porque o pai dele não tentou o suficiente, não porque a mãe dele não tentou o suficiente, mas porque existem estruturas que oprimiram essas pessoas e que eles estão fazendo parte dessa estrutura e fizeram elas estarem nesses locais. Importante ainda, e eu acho que o meu trabalho ele é sobre isso porque é um ato político, é trazer como essas pessoas movimentaram essas estruturas e como aos poucos essas mulheres negras ao movimentar essas estruturas estão querendo que elas cheguem à ruína, que elas mudem, que essa estrutura seja destruída. Então, eu penso que falar de mulheres negras nas aulas é falar de perigo dessas estruturas, assim, para que esses alunos entendam, e eu sempre acabo as aulas, assim, quando eu vou fazer no modo de apresentação, meu trabalho a paucar, falando aquela frase de Angela Davis, né, que quando as mulheres negras se movimentam, toda a estrutura da sociedade se movimenta junto com elas. Então, a intenção das aulas que eu vou tanto durante o ano quanto com a apresentação é fazer com que esses alunos se sintam potentes o suficiente para se inspirar nessas mulheres, se movimentarem também. Debater esses assuntos e saber formas de lutar contra essas opressões e não reproduzir, principalmente nesse lugar de que, sabendo que não é estagnado uma ação e outra, né, de opressor e oprimido, no momento que se vê em uma situação que tenha privilégio, não sustentar essa estrutura de opressão. A gente tem um quadro, né, muito massa que chama Largo Doce no nosso podcast, na qual a pessoa que a gente convidou vai falar o seguinte, vai dar uma ideia sobre um lugar, uma indicação de livro, uma indicação de lugar que você acha um lugar bonito, eu quero que todo mundo veja esse lugar. Uma pessoa maravilhosa, quero que todo mundo conheça essa pessoa. Uma música muito boa, quero que todo mundo escute. A mesma coisa com livro, com qualquer coisa. Então, largar o doce, dar uma ideia sobre uma coisa massa, que você queira que todo mundo que escute esse podcast siga você, né? Ou seja, como é que diz? Vire cada linha da indicação que você der. É isso. Largue o doce. Eu vou começar por livro. Eu vou falar dois, porque eles são super importantes, que é Ensinando a Transgredir, de Bell Hooks. Por favor, todo mundo precisa ler. E o outro é o Movimento Negro Educador, de Nilma Lino Gomes. Para entender algumas coisas, eu acho que são duas leituras, assim, super importantes. E não são leituras difíceis, são leituras muito legais de fazer. Acho que dá um quentinho no coração. Então, acho que esses dois, assim, é isso. Um personagem histórico todo mundo procurar é Laudalina Mello. Assim, eu sou apaixonada por Laudalina Mello. A história dela é interessantíssima. Eu acho que todo mundo devia fazer uma pesquisa, dar uma olhada, uma lida sobre Laudalina Mello. Se uma professora ou um professor quiser usar o método APAOK na sua sala de aula, você falou um pouquinho de algumas estratégias, mas o que ele ou ela, né, precisam ter? Eles precisam ser professores de história, eles podem ser professores de outras disciplinas, eles precisam ler alguma coisa específica, dá para adequar o método a ambos os segmentos do ensino básico, você falou aí do terceiro ano, mas dá para fazer no ensino fundamental também, dá para se falar um pouquinho para a gente como que funciona isso? Então, teve uma época que eu trabalhei com crianças de 6 a 11 anos, com o jogo da memória, que eu levava a história dessas mulheres negras toda vez que elas achavam essa mesma foto, né, de uma mulher, eu contava essa história. Então, assim, a intenção mesmo da APAOK é ser uma forma que se aplique à lei. Entendeu? Uma forma de se falar dessas mulheres negras, né, dentro das aulas. Em relação a outras matérias, minha madrinha e minha tia são professoras de geografia e elas estavam conversando comigo sobre isso. Eu preciso de sua ajuda para levar e tudo mais. E eu ainda tô tentando aprender a adaptar, porque eu acho que foi um trabalho que, como eu fiz dentro do curso, estava tendo aula, estava fazendo isso, eu acabei muito fechada para a história. Eu espero expandir, conversando com outros professores sobre isso, mas eu acho que dá para fazer isso muito em literatura e geografia, que levar essas mulheres, por exemplo. Quando eu cheguei na geografia política, eu tenho como ajudar um pouco minhas tias,
Assim, eu mando algumas coisas. Ainda mais que elas falam sobre certas disputas de território, e quando elas vão falar sobre isso, eu trago como essas mulheres negras estavam fazendo parte disso também. Essa disputa de território, de libertação, ou então essa questão das guerras. E tem histórias de mulheres que são de famílias que são negras, né, e foram com o tempo se embranquecendo, mas pelo fato de ter alguma ancestralidade negra, acaba sendo vista como aquelas pessoas que, por exemplo, foram presas na Segunda Guerra Mundial pelo nazismo, não pela luta política delas, mas sim por conta da cor. E quando na verdade, essas mulheres acabaram, no primeiro momento, foram presas por conta da política que elas estavam fazendo contra o fascismo. E aí eu tô falando isso porque você pode ler isso em Provas de Liberdade, no final. Traz a história de uma dessas mulheres, descendente de uma família toda de ex-escravos e, enfim, libertos. E aí a família dela não tem os benefícios, né, que dão às pessoas que lutaram politicamente contra o fascismo, o nazismo. Enfim, então eu vou levando, eu tento ajudar de alguma forma, né, minhas tias a ter acesso a essas histórias que podem levar para a sala. Em relação de como fazer na sala, como os professores podem fazer, eu criei um passo a passo. E aí esse passo a passo, ele está disponível mais voltado para a história da Bahia, já nesse texto que eu trouxe aqui para vocês, que eu posso disponibilizar um link para acessar ele, para quem quiser, para poder falar sobre apaucar, ou trazer apaucar, que o nome do texto é Apaucar, a história de mulheres negras para a difusão da memória do estado da Bahia. Por que ele está mais voltado? Porque os exemplos que eu trago são todos na história da Bahia, mas o que muda, principalmente nesse passo a passo, aí é que no segundo passo, onde eu faço a lista de locais para se pesquisar sobre a história de mulheres negras, eu acabo diminuindo essa lista só para as pessoas que estão mais focadas para a história da Bahia. Mas eu posso trazer indicações depois e deixar disponível a expansão dessa lista voltada para qualquer história sobre mulheres negras, dos locais que eu acho essas histórias. Então, eu acho que o primeiro passo, como professor de história, é fazer uma pesquisa desses livros didáticos, fazer a análise deles. Procurar um livro didático, que agora já passou a época, já estamos em 2021, já começou uma nova coleção. Mas quando tiver acesso a essas coleções que a gente tem como indicação para trazer para os livros, procurar algo que te ajude mesmo a falar dos debates sobre gênero, raça e classe, que é complicado achar, mas teve uma coleção, não trabalhei com ela, que ela não foi a escolhida no colégio que eu estava no residência pedagógica, mas eu peguei ela na outra escola, né, quando chegou a coleção, o professor me deu, e aí como eu mudei de escola, eu tive que mudar de coleção, mas que essa coleção ela já traz a história de Nzinga, por exemplo, então já ia facilitar uma vida muito, então fazer a análise, debater com os alunos o que tem de errado nesses livros. Acho que esse primeiro momento, que é o momento de sentar até mesmo os estudantes e falar, olha, o trabalho que eu quero fazer com vocês é esse, o livro didático, tá faltando algumas coisas, vocês conseguem olhar, ler esses livros em sala de aula, na primeira aula, sabe? Para trazer também esse debate com eles. Esse segundo momento de pesquisa, que é o aprender a ler, que eu falo para ensinar meus camaradas, que é Yaya Macimba, é um momento que a busca mesmo nesses locais, e aí tem dissertações que a gente tem vezes que não tem acesso, olhar nesses repositórios, né, de universidade, e olhar nesses sites, porque existem muitos locais que a população negra se organizou para poder contar histórias. Os movimentos sociais se organizam para poder contar a sua própria história, se organizam para poder contar a história das pessoas que fizeram parte desses movimentos sociais e disponibilizam em vários locais, em bibliotecas, em sites. Então, tem locais que dá para fazer. Tem uma rede de historiadores negros que está fazendo um trabalho com a HL10 que dá para fazer uma pesquisa ali. E aí, esse é o segundo passo. E o terceiro passo é conseguir encaixar isso no material didático. Por que tem que encaixar nesses livros? Muitas vezes as nossas aulas são voltadas para que esses alunos façam um Enem, ou façam alguma prova, ou sempre tem uma crítica, né, de outros professores ou dos pais, enfim, ou até mesmo dos próprios alunos, de que a gente pode estar fugindo do tema que seria aquele assunto do livro didático. E você não está fugindo quando você está falando de mulheres negras, você está falando do assunto, só que com um olhar político das mulheres negras. Então, é fazer mesmo um encaixe desses conteúdos, fazer a ação desses alunos, de que eles consigam debater em sala sobre essa história dessas mulheres, trazer novos exemplos, fazer uma pesquisa nesses sites sobre outras mulheres, para que a gente vá criando aos poucos esses locais que dá para encaixar nos livros essas histórias. Então, é mais ou menos esses 3 passos. Tem explicado no texto melhor como fazer, porque eu acho que não dá para se alongar tanto, mas eu acho que o que pesa mais, que é essa segunda parte da pesquisa, da busca, eu estou tentando ainda desenvolver melhor isso,
mas sempre manter uma lista de locais que possam ajudar para que todo mundo consiga ter acesso. Eu fiquei pensando muito nisso, porque eu sou professora de biologia, né? E às vezes a gente tem essa necessidade de trazer determinadas coisas. E essa questão que você mencionou sobre o conteúdo e a gente ter aquela preocupação, né, em fugir do conteúdo, enfim, é uma outra coisa que prejudica também, né? Além da falta desse tema, dessas personagens no material didático, que são essas limitações que o modelo escolar, ou da maioria das escolas, impõe a gente. Né? Essa coisa do estudar para passar na prova X, do estudar para passar na prova Y. E aí, consequentemente, os assuntos que vão ser abordados vão ser aqueles contemplados nessas provas. Por isso que eu tenho até pensado muito das questões do Enem, né? Tem mudado um pouco nos últimos anos as abordagens, e eu acho que isso facilita também a gente a trazer determinadas questões para a sala de aula, porque se aquilo passa a ser cobrado na prova, então isso tem que automaticamente passar a ser ensinado, né? Então é interessante. E a questão do livro didático, que eu queria te perguntar, é que o livro didático é uma fonte muito interessante, porque a gente, através dele, tem acesso ao que as pessoas não necessariamente aprenderam, mas foram ensinadas, e daí dá para perceber muitos aspectos da sociedade daquela época, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que foi esse trabalho com os livros didáticos, quantos você analisou, como que você selecionou eles, né? Você falou um pouco sobre o PNLD. Se você puder falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes, enfim. Minha relação com os livros começou porque quando a gente vai para o PIBID, para o Residência, né, a gente tem acesso a esses livros didáticos que a escola em si está usando. Não é a gente, estudante, bolsista, que escolhe. Então, as coleções que eu fiz análise não foram necessariamente uma escolha minha, mas foram os que eu estava trabalhando no período e que eu tive que parar para fazer análise para poder saber como trabalhar. Eu trabalhei diretamente com duas coleções no meu TCC e nesse trabalho sobre a PAOK da Bahia, que uma coleção é a Ser Protagonista e a outra coleção, só um segundo, Por Dentro da História. E aí eu peguei essas duas coleções porque elas são de períodos diferentes. Uma começa em 2015 e a outra começa em 2018 a ser colocada na sala. Então elas foram escritas em momentos diferentes, né? E aí, com a análise da coleção, eu peguei os livros do ensino médio, esses 3 livros, né, de cada coleção, e fui fazendo análise deles aos poucos, falando momentos históricos de mulheres negras que eu já trabalhei na sala de aula, e falando como poderia se encaixar, como poderia estar ali, e mostrando alguns problemas que eles trazem. Quando vai se falar dos 2 momentos que se fala da população negra na era Vargas. E aí agora eu não vou lembrar direito qual das coleções é, porque eu peguei as duas, e uma dessas coleções ela só traz a população negra, uma para falar do feijão com arroz, que ela fala literalmente assim, teve uma política da era Vargas de valorizar essa história da democracia racial, que a gente sabe que a democracia racial, né, que é a ideia que a população negra e branca e indígena vivem aqui totalmente em paz, como se cada um tivesse fornecido um elemento para a construção da sociedade brasileira, ela não existe. O racismo existe e a democracia racial é um mito. Mas que esse mito estava sendo valorizado, que se começa muito a se falar sobre a limitação feijão com arroz, que é a mistura do preto com o branco. Feijão preto, arroz branco. E aí, na outra parte, fala só do bonde. E aí tem uma imagem bem estranha das pessoas negras dentro do bonde, sabe? Dentro de um bonde. E tem na outra coleção, realmente nesse momento da Era Vargas eu fiquei nervosa nas 2 coleções. A outra coleção fala sobre Casa Grande e Senzala, fala sobre outras pessoas que trabalham com a democracia racial, traz um trecho, mas não faz uma análise crítica sobre isso. Não se diz, olha, isso não existe, só deixa lá. E assim, eu acredito na autonomia dos nossos estudantes em ler o livro didático, sabe? De pegar para ler. Ou de faltar essa aula de Era Vargas e vou estudar aqui. Ler isso, assim, ali, parece como uma verdade, parece como algo que é real, uma democracia racial que existe. Não existe.
Então, a análise do livro foi exatamente ver esses problemas, né? Eu tô fazendo problemas do terceiro ano, porque os do segundo ano, que fala exatamente desse período da escravidão e o período da abolição, que é mais ou menos o período do segundo ano do ensino médio, ele é todo problemático. Ele é todo problemático, eu não tenho como nem te dizer, assim, nem como te ajudar. Falar, não, porque tá, a coleção que eu não trabalhei trazia Nzinga, olha a ironia. A que eu ganhei e não trabalhei na sala de aula. Então, a escolha que eu fiz foi pegar as coleções que eu tive que trabalhar nas escolas. Um ano no Lomanto Júnior e outra no Manuel da Volta, escolas estaduais daqui da Bahia, de Salvador, uma Itapuã, outra do Rio Vermelho. Então, foi isso, né? Tipo, esse material eu já trabalhei, é um material que eu conheço, que eu trabalhei como professora, vou fazer análise deles. E aí, foi realmente um período de tirar fotos, eu mesma tirando foto desses livros, fazendo comparação uma coisa com a outra, com as leituras que eu tinha base, leituras que são de pessoas negras, sabe? Autores negros. Como eu trouxe aqui Nilma Lino Gomes, a gente pode estar falando de Sueli Carneiro, pode estar falando de Abdias Nascimento, trabalho com autores negros. Então, foi com esse olhar que eu fui para cima desses livros didáticos, e também com o olhar de outras teses que já tinham trabalhado com livros didáticos e feito uma crítica esses livros didáticos em 2008, que tem uma autora chamada Oliveira que faz a crítica desses livros de duas coleções também. Ela tem uma tese de mestrado sobre duas coleções. Mas eu deixei bem claro nos trabalhos que a intenção do meu trabalho não era igual ao trabalho dela, que é fazer a crítica às coleções dos livros didáticos. Ela trabalha diretamente com isso. Não, eu tenho o auxílio dessas críticas aos livros didáticos para poder falar sobre a Paucar. Ele é um passo para poder falar. Meu trabalho não é sobre análise desses livros, mas ela faz análise de livro didático. Ela traz vários outros autores que trabalham com a análise de livro e como a importância desses livros didáticos têm, ou a política que eles são criados para a nossa memória, para a construção da memória dos estudantes e para a nossa como população, como sociedade. Então, assim, desde a questão das imagens que são colocadas nos livros didáticos, onde eles ficam, os quadros que são feitos, né, aqueles quadros com informações assim, extra e tudo mais. Tudo isso é analisado por essa autora, Oliveira, e eu uso esse trabalho como uma base. E outros autores também fazem análise de didática. Tem um sobre língua portuguesa, que agora eu não vou lembrar o nome do autor, mas que é muito importante porque ele fala como o branco aparece várias vezes como universal e o negro é que fala sobre como um local de específico. Ou seja, quando a gente vai falar sobre racismo, só aparece da imagem do negro. E quando a gente vai falar sobre ir à praia, algo que todo mundo faz, a fala tá no desenho do personagem branco. E você tá falando de livros de criança. Então, fiz essas leituras para poder fazer análise dos livros, mesmo depois de ter trabalhado com eles. É isso. Vi que a gente já está finalizando o nosso episódio. Mas antes, né, eu quero que você conte para a gente quais são as suas expectativas para o projeto, né? O que você pensa para o Apaucar daqui para frente? Primeiro eu queria conseguir fazer uma divulgação para que outras pessoas fizessem várias críticas, assim. Eu acho que a Apaucar, ela só tem a crescer com as outras pessoas. Eu nunca quis que fosse um projeto que ficasse só na minha mão. Eu quero que outros professores tenham experiência, se diga se eles conseguiram aplicar como eles conseguiram, enfim, que os estudantes também tenham retorno. Eu tive uma ideia esses dias. Sabe quando você acorda de madrugada cheio de ideia? Não sei se vocês têm isso, mas às vezes eu tenho. E eu estava abrindo o caderno aqui para pegar isso. Eu tinha um curso de extensão do nada de madrugada sobre a Paucar para juntar com outras pessoas de história, professores. Pensei primeiro com a galera da graduação, que é PIB, de residência e tudo mais, de aplicar esse curso para eles aprenderem a usar a Paucar. E aí não ia só aprender o passo a passo ou lendo um texto meu, mas textos que eu usei, com livros que eu usei para fazer a Paucar, que eu pensei, por exemplo, sei lá, pensei do primeiro módulo falando sobre epistemicídio, o apagamento da nossa história. Aí eu pensei em Chimamanda, com o livro dela sobre a história única, e pensei naquele livro Silenciando o Passado, que é muito bom. Eu fui fazendo módulo por módulo de cada momento de que eu penso que a Paucar foi construída. É muito mais além daquele passo a passo. Então, aí, se alguém puder estar querendo juntar para fazer esse curso de extensão, eu tô aqui e eu quero fazer mestrado para poder trabalhar mesmo, assim, continuar fazendo análise de novos livros em outros locais.
Enfim, eu não tive acesso aos livros de 2021, porque eu tô fora da sala de aula, e principalmente voltar para a sala de aula. Eu acho que a Paucar, ela vive de sala de aula, não só no ensino médio, mas das apresentações. Eu sinto falta das apresentações presenciais. Eu tô fazendo algumas apresentações virtuais, né? Não, a Paucar não ficou parada. Eu já fui para outras duas escolas, assim, eu já fiz apresentações no Instagram, no YouTube, mas eu quero voltar para a sala assim que for possível, for seguro, depois que todo mundo tiver vacinado com a terceira dose, sabe? Já tô nesse nível, vacinado com a terceira dose, galera, para apresentar. Porque não é só sala de aula da escola. Eu já apresentei gente em um shopping, para você ter ideia, falando sobre mulheres negras, em novembro, assim, em novembro de 2019. Então eu acho que é sobre isso, sabe? De estar em qualquer lugar e conseguir falar sobre ancestralidade. Então a Paucar, eu quero que ela vá, pegue vento, continue e outras pessoas tenham acesso. Então eu acho que esse é o fundo. Bem, hoje foi, como sempre, né, um episódio massa, bastante poderoso. Eu acho que a galera de casa deve ter amado. Eu, pelo menos, amei muito. Então, vou fazer só a recapitulação para ninguém perder o fio. A gente hoje recebeu, a gente discutiu junto com ela sobre um projeto maravilhoso que ela faz, que chama Paucar, que visa resgatar a memória de mulheres negras no passado. Seja para a história da Bahia, mas, de certa forma, a história do Brasil inteiro, né? Que a Bahia é Brasil também. Ela falou um pouco sobre a ancestralidade, sobre a trajetória dela, sobre a maneira como ela lida com a produção do seu próprio projeto. Contou uma série de outras coisas. Eu espero que vocês escutem esse podcast com carinho. Vicky, eu queria agradecer muito também por ter compartilhado esse método com a gente, de ter colocado isso aí para o mundo. Eu espero, assim, que a sociedade possa colher muitos frutos deles. É uma coisa fundamental para a nossa sociedade. Eu acho que a gente fala muito sobre isso, mas a gente fala pouco sobre como fazer isso. Então, assim, queria agradecer muito, te desejar que o universo te dê em dobro, assim, né? Você jogou isso para o mundo. Quando a gente joga as coisas para o mundo, volta muito mais para a gente. E o nosso podcast é um podcast musical. E aí a gente queria pedir a indicação. Seu método tem tudo a ver com música, como você mencionou, então a gente queria pedir para que você deixe indicações de músicas, álbuns, cantores, cantoras que você gosta e que você gostaria que o pessoal escutasse. Então, gente, muito obrigada por ter me chamado assim pelo carinho hoje. Eu tava precisando, acho que teve uma hora que eu realmente estava precisando conversar com vocês. Então, muito obrigada. Eu sempre gosto de falar do método e sempre vou deixar claro que ele é para expandir, assim, não é para ficar na minha mão e para as outras pessoas. Então, quando vocês precisarem, eu estou aqui para falar de mulheres negras, falar de interseccionalidade, falar da Paucar, ensino de história, enfim, o que vocês quiserem, assim, eu aceito, porque eu adoro conversar. Então, muito obrigada por quem está escutando, pela paciência, assim, de me ouvir. E agora as músicas. Então, gente, vocês vão querer me matar, porque quando eu pensei em música, eu pensei tanta música assim, na minha cabeça, eu vi umas coisas assim. Eu tenho as músicas do método. Por que as músicas do método? Porque eu acredito que teve um momento que eu estava escrevendo o método e que eu via só essas músicas, assim, não só essas três que eu vou falar, mas tem uma lista de músicas que era só para escrever o método. Mas as três que entraram, vamos lá, Cordeiro de Ninanã, então escutem essa música, Cordeiro de Nanã, e aí a Macemba, Eminência Parda, uma nova, né? E vejam um clipe de Eminência Parda. Acho que ele é o impacto, inclusive eu queria, se tivesse tido formatura, eu ia entrar com Eminência Parda, porque eu sou isso. E não quero nem saber por que trecho é que eu ia entrar, mas era isso. Álbum, tava também numa vibe muito O Futuro Não Demora, de Baiana System. Também tem a música... Ai, gente, música... É isso. Eu vou parar por aqui porque eu tenho uma pequena lista aqui para dizer. E eu acho que já tá demais. Eu vi que foi um prazer, reiterando o que Julia falou, para a gente é uma honra ter uma pesquisadora tão jovem, tão atenta, tão inteligente entre nós. Antes de finalizar o episódio, eu tenho recados importantes. Segue a gente nas redes sociais, dá essa força pra gente lá. Nosso Instagram é @parabolicabaia, tudo junto. Nos siga também
no Spotify, no YouTube. Ative as notificações para você ficar sabendo quando a gente lançar episódio, tá? Nossa produção é feita por Alessandro Cerqueira, Desirê Daliette e Julia Corsi. Nossas mídias sociais são geridas por Jamile Palafoz e Cláudia Lopes. A música original desse podcast é feita por Verônica Ribeiro, Ed Santana. A edição é feita por Luna Brasil e Neide Oliveira. No início do episódio, você ouviu o trecho da música Yaya Macemba, de Roberto Mendes e Capinã. Valeu, galera!